Morreu um homem após um treino de crossfit em uma academia de Brasília. Roberval Ferreira de Souza Júnior, de apenas 35 anos, começou a passar mal ao terminar uma série de atividades de alta intensidade. Ele recebeu os primeiros socorros de uma aluna médica e depois foi atendido por bombeiros, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. E para nós conversarmos sobre a prática de exercício de alta intensidade, nós convidamos hoje o cardiologista Dr. Rogério Carregosa Dantas e também o coach e atleta de crossfit Rafael Kiliper, que estão aqui ao meu lado, gentilmente aceitaram o nosso convite, muito obrigada. Eu começo falando com o Rafael sobre essa modalidade de crossfit. Temos inclusive um vídeo que o Cris vai soltar pra gente para ilustrar o que é o crossfit, Rafa. Então, primeiramente, boa tarde. O crossfit hoje, ele é visto como uma modalidade de alta intensidade, certo? Tá. Então, são um mix de movimentos funcionais que se trabalham em alta intensidade, constantemente variado. É um mix de levantamento de peso olímpico, exercícios de ginástica olímpica com o próprio peso do corpo, e também exercícios metabólicos, como a corrida, como o pulo de corda, como o remo, enfim. Então, um mix de esportes, né? Entendi. Doutor Rogério, o que acontece, o que pode ter acontecido com esse homem de 35 anos e a maioria dessas pessoas que morrem praticando atividade física? Qual que é o principal erro? Evelise, vamos começar a trabalhar a questão do mito da morte. Certo. Todos nós vamos morrer. Sim, ainda Se bem. ninguém te disse isso, eu vou lhe dizer, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Então, quando há uma morte, tende-se naturalmente a se buscar um culpado. Então, o primeiro ponto é admitirmos que pode não haver culpados em relação a isso. É claro que a atividade física pode ser um elemento desencadeante de morte, especialmente a atividade física intensa. Tá. Mas, Evelise, já está muito bem determinado na literatura médica que a não atividade física mata muito mais do que a não atividade física. Então, apesar da medicina estar apresentando um progresso notável, indiscutível, por uma questão de humildade e sabedoria, nós temos que admitir que nós não dominamos todos os processos preditivos de morte. Correto. Nós ainda não determinamos o processo que leva ao envelhecimento e que pode desencadear mortes de forma súbita. O que houve no caso específico seria impossível nós dizermos. Certo. Direi que provavelmente foi uma causa cardiovascular. Ele deve ter infartado. Agora, daí a dizer que houve erro médico na avaliação, houve descuido pessoal do jovem ao não ter feito a avaliação adequada, ou mais ainda, de que houve erro do coach, é um erro técnico, que chega até a ser cruel, porque vou lhe garantir que todos os personagens envolvidos, na maior parte das vezes, são altamente interessados nos melhores resultados. Perfeito. Não sei se eu respondi isso. Respondeu perfeitamente. Tem uma pergunta de um telespectador, a Rosane, ela diz assim: meu marido tem 35 anos e este ano foi internado pois estava passando mal. O diagnóstico foi miocardite aguda. Ela gostaria de saber com o doutor se o marido dela pode fazer exercício físico ou não. A pergunta da Rosane, doutor. Rosane, sim. Hoje em dia não temos praticamente contraindicação para exercício físico, excetuando algumas situações como insuficiência cardíaca descompensada, síndromes isquêmicas descompensadas, afora algumas poucas situações, fase de convalescência precoce de graves doenças. Afora isso, a atividade física é extremamente saudável e indicada. Porém, no caso do seu marido, ele teve uma doença. Então, a atividade física tem que ser orientada.
E quando nós falamos em atividade física, nós dividimos a atividade física entre leve, moderada e intensa. O CrossFit é intenso. Óbvio que o seu marido não pode imediatamente iniciar uma atividade física intensa. Então ele tem que começar uma atividade física leve, orientada e, no caso, já que a patologia cardiológica dele foi recente, orientada por profissionais qualificados para orientar a atividade física nessa fase. Temos uma pergunta agora para o Rafael, do Nascimento. O CrossFit é ideal somente para pessoas jovens, Rafa? Nascimento, então, não é indicado só para pessoas jovens, muito pelo contrário, como eu falei, atividade funcional, um mix de atividade funcional, e ele está indicado para qualquer nível, qualquer faixa etária de idade, tanto que a gente for ver alguns vídeos tutoriais no YouTube sobre CrossFit, tem vídeos até com idosos de 100 anos praticando CrossFit. Tem competição master de CrossFit. Então tem atletas de CrossFit de 70 anos, de 60, 80, enfim. Agora, Rafa, como é que você vê, você que está nesse mundo dos atletas, o uso do anabolizante? Você acha que as pessoas estão tendo muito, o índice está alto do uso desse artifício? Até antes da gente começar a entrevista, a gente discutiu um pouquinho sobre o assunto e, infelizmente, hoje o mercado de anabolizante ele é um mercado que cresce muito também. Sim. E também a busca dos atletas de alto rendimento para se conseguir uma melhor performance, tempo e recordes pessoais, se tem muito esse mercado do anabolizantes incluso. Certo. Tanto que existe alguns escândalos dentro do mercado, envolvendo também a parte política dos países. Então é um mercado muito mais amplo que a gente imagina. Doutor Rogério, o que a gente pode falar em relação aos anabolizantes? Quando prescritos por profissionais qualificados, sejam médicos do esporte, nutricionistas esportivas, fisiologistas, vou lhe dizer que estão muito bem indicados. Certo. O grande problema, Evelise, é que a gente vive um momento hedonista da sociedade. As pessoas querem resultados e o prazer imediato. Exato. A medicina esportiva é uma das que mais evolui, principalmente no que tange a análise genética da sua predisposição. Então, não adianta você querer 12 anos... chegar num treinador, eu quero ficar com 1,90 m. Todos nós temos limites genéticos, incluindo a estrutura muscular. Então, a medicina esportiva, a nutrição esportiva e a educação física, hoje, o Brasil é um excelente país em termos de formação e de conhecimento, não há problema algum, desde que você faça isso orientado. Ótimo, e a maioria dos casos não tem essa orientação, a grande maioria quer resultado imediato. Vamos ver mais uma pergunta de um telespectador. Ela diz assim: tenho pressão alta, exercício de alta intensidade é contraindicado, doutor? Não há contraindicação para a realização de exercício. Há indicação de tratamento adequado da pressão alta. Uma vez que a pressão alta, a hipertensão esteja bem tratada, não há nenhuma contraindicação de se realizar, de se fazer atividade física de alta intensidade, desde que seja bem orientado. Doutor, qual é a consequência de ingerirmos álcool com energético? O que acontece com o nosso organismo? É uma associação esdrúxula, sei que estou angariando milhares de antipatias ao dizer isso, mas não tem valor nutricional nenhum, não tem valor sobre performance nenhuma. A única razão dessa associação é permitir que haja um maior consumo de álcool. Os energéticos, principalmente a cafeína existente nos bons energéticos, ela vai diminuir os efeitos hipnóticos no álcool, permitindo então que o indivíduo ingira uma maior quantidade de álcool. O limite aceitável do álcool para o limite tóxico é um limite tênue e facilmente ultrapassável quando nós adicionamos energéticos à bebida alcoólica. Eu não aprovo, eu não aprecio, eu não estimulo.
Tá certo, explicadíssimo. O doutor Rogério Dantas, obrigada pelos esclarecimentos. Também o coach e atleta de CrossFit, Rafael Kiliper, também obrigada pela presença, pela participação de vocês. Então tá todo mundo liberado para praticar atividade física, correto? Deve, tá certo. Tá bom? Obrigada pela presença e participação de vocês. Muito obrigado.